Acompanhe a leitura de 1 Tessalonicenses, versículos 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornades imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte vos tornades um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servistes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus e seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olá, bom dia família, um bom domingo a todos, esse dia que o Senhor fez para nós. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, para trazer um pouquinho da palavra de Deus na mensagem dessa manhã. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre liberdade. Não sei vocês, mas eu já escutei de pessoas que não são crentes, que não lhes agrada a ideia de seguir a Deus, porque é uma forma de aprisionamento, de privação da liberdade. Eu já ouvi isso e hoje me causa muito estranhamento ouvir isso, porque na verdade o que eu entendo é justamente o contrário, que quando nós estamos em Cristo nós somos livres, né? E é essa palavra que eu gostaria de trazer hoje e compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos orar? Pai querido, nosso amado Abba, obrigada por essa manhã, por este domingo, por este dia. Obrigada pela comunhão com os meus irmãos, Senhor. Faça com que essa palavra sobre a qual vamos nos debruçar possibilite que o nosso coração seja transformado, seja acrescentado, seja edificado, Senhor, a partir do que o Senhor nos ensina. Fica conosco, Pai, ao longo desse dia, que é um dia consagrado a Ti, Senhor, que nós possamos fazer tudo da maneira ideal para que agrade ao Senhor. É o que nós desejamos, pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria ler com você dois trechos de Gálatas 5. O versículo 1 e depois o versículo 13. Então vamos lá, versículo 1 de Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É o que diz Gálatas 5:1. E agora Gálatas 5:13. Irmãos, vos foram chamados
para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém. Gálatas 5:1 e 5:13. Bem, a primeira coisa que a gente pode observar no texto de Gálatas é que ele não foi escrito, Paulo não escreveu a uma igreja específica, mas escreveu a região da Galácia. Havia 4 igrejas nessa região que foram plantadas ali numa das, acho que na primeira viagem missionária de Paulo. Então ele está falando para essa igreja que tem sido, digamos assim, assediada, tem sido procurada por pessoas que têm uma atitude judaizante em relação ao cristianismo. O que quer dizer isso? Que essas pessoas focam na lei, no legalismo, especialmente nos aspectos comportamentais da lei, como a circuncisão, a guarda do sábado, as questões alimentares. E essas pessoas vão assediar as igrejas no sentido de que os gentios, quer dizer, os não-judeus, cumprissem essas ordenações legais, né, da lei mosaica. E quem são essas pessoas, né? São os sacerdotes fariseus. Então eles procuram as igrejas da região da Galácia com essa pressão para que se adote os modelos de comportamento judaizantes. Então Paulo vai escrever essa carta liberando e explicando muito bem a essas igrejas, a esse povo, que isso não é necessário, que o cumprimento das leis mosaicas, das leis judaicas, não são mais necessários. E olha, Paulo nasce judeu e morre judeu. Então, ele tem uma visão de dentro, né? Ele mesmo, com certeza, seguia todos esses preceitos, mas ele entendia que não era importante. A partir do seu encontro com Jesus, ele entende que a obra de Jesus é definitiva, que a obra de Jesus dá conta de todos os aspectos da vida das pessoas para uma nova ordem, para um novo reino, né? que é o que Jesus propõe, uma nova forma de, não só de se comportar, mas uma nova forma de crer, uma nova forma de agir, especialmente uma nova forma de amar. Nós acabamos de estudar Jonas, né? E nós pudemos ver como questões externas à própria fé podem nos escravizar. O patriotismo não escravizou Jonas, ele não ficou tão atrelado a essa questão que ele se desvirtuou do caminho de Deus. Então Deus lá no tempo de Jonas já se importava com que as suas bênçãos, com que a sua graça chegasse a todas as pessoas, né? A gente costuma dizer que isso acontece no Novo Testamento, mas lá no Antigo a gente já tem indícios disso, né? Que Deus quer alcançar a todas as pessoas, que a sua misericórdia é para todas as pessoas. Então,
no texto de Gálatas, isso é definitivo. Paulo diz para as pessoas: vocês podem ser cristãos com tranquilidade, vocês não precisam fazer nada para serem salvos, porque inclusive o argumento do atendimento às questões da lei tinha a ver com essa questão da salvação, né? Os judaizantes diziam para as pessoas que se elas quisessem ser salvas, elas precisavam seguir a lei. E Paulo diz: não, essa é uma questão cultural, essa é uma questão que distingue os judeus de outros povos por uma questão de tradição, por uma questão cultural, e tudo bem. Quem vem dessa tradição e quiser continuar cumprindo esses preceitos, ótimo, não tem nenhum problema. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é a obra perfeita de Cristo. Essa é a questão central. Naquele momento, era esse o contexto, né? Das igrejas, do povo da região da Galácia ser abordada nesse sentido do cumprimento dos preceitos legais. E para nós, o que poderia significar esse texto de Gálatas hoje? Ora, nós conhecemos a obra redentora de Cristo Jesus. Nós temos pleno conhecimento, pleno entendimento de como ela foi feita, do sacrifício que o Senhor fez por nós e do seu significado. Então, hoje em 2021, nós vemos que muitas questões doutrinárias, inclusive sem a menor base bíblica, vêm surgindo na nossa sociedade, né? A gente encontra teologias de toda ordem, e lembrando que teologia é sempre um discurso sobre Deus, não é Deus, né? Então, se nós quisermos ir para a raiz, né, da vontade de Deus, a gente vai para a palavra dele. É ali que a gente vai encontrar. É óbvio que o nosso esforço em criar esses discursos, esses diálogos, esse nosso esforço de aprofundar o entendimento é totalmente válido, inclusive faz parte dessa liberdade. Se a Bíblia é um livro vivo, é porque nós temos acesso a esse livro e podemos ler e interpretar e nos relacionar com a palavra e sentir e interpretar o que essa palavra está dizendo para nós. Essa também é uma dimensão da liberdade que o Senhor nos dá, né? E que o agrada, certamente. Cada vez que nós nos debruçamos sobre a sua palavra, é um modo de nos relacionarmos com ele, é um dos modos, né, de nos relacionarmos com ele. Então, essa questão de novos ventos doutrinários do nosso tempo é uma questão importante, para que a gente possa ser livre para nos posicionarmos. Eu sou livre para dizer: não adianta vir com essa história para mim, porque eu não acredito. Eu conheço a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, a palavra de Deus fala comigo. Então não é qualquer perspectiva doutrinária que vai me pegar. Essa é uma coisa muito importante, é uma dimensão da nossa liberdade. Uma outra dimensão da nossa liberdade é a forma de nos relacionarmos com as pessoas. Nós somos livres para amar como Jesus nos amou. E isso não é pouca coisa. Isso é muito importante e é o que deve nos distinguir
porque não basta conhecer os ensinos do Senhor Jesus, mas é preciso que nós sejamos a manifestação dele no nosso mundo. Então nós somos livres para amar profundamente o nosso semelhante, o nosso próximo. Nós somos livres para nos relacionarmos de forma profunda, de forma intensa, de forma intencional com as pessoas. Nós não precisamos passar pelo mundo com a lógica do mundo, com essa superficialidade, com o que o Bauman chama de material líquido, né? Nós não precisamos diluir as nossas emoções, nós podemos senti-las, nós podemos investir tempo nas nossas relações. Nós não precisamos atender à lógica do mundo. E isso Jesus trouxe e nos mostrou, porque na época dele também foi assim. Ele teve que romper com algumas questões da lógica do seu mundo, por exemplo, os preceitos da lei. Não quer dizer que ele não cumprisse, pelo contrário, com certeza ele cumpria muito mais do que ele exigia das pessoas, mas ele tinha essa noção da liberdade. Nós podemos ser livres quando nos relacionamos com o nosso próximo, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos nos diferenciar das pessoas através dessa intencionalidade dos relacionamentos. E essa é uma coisa muito importante. Uma outra questão, nós podemos mudar o mundo, veja bem, nós podemos mudar o mundo através da nossa ação, através da nossa percepção e através dos nossos relacionamentos também. Nós podemos mudar a sociedade, nós podemos mudar o mundo. Porque nós podemos ser diferentes, nós temos essa liberdade para sermos diferentes. Hoje a gente tem o desenvolvimento de uma parte da teologia, que é a teologia pública. E a teologia pública vai discutir como o nosso relacionamento com Deus, como as nossas crenças em Deus, como a nossa ação como comunidade de Deus pode mudar a nossa sociedade. E nessa perspectiva, a gente pode falar de missão integral sem parecer coisa de comunista, né? As pessoas gostam muito de dizer que a missão integral, por ter surgido na América Latina, é um ideário, né, que tem afinidade com o comunismo. Isso é uma besteira sem igual. A missão integral quer dizer agir em nome do Senhor em todos os aspectos da sociedade. Ora, não é essa a proposta de Jesus? Jesus curava, matava fome, ensinava, enfim, ele estava preocupado com todos os aspectos da vida das pessoas, né? E mais, ele estava preocupado que todos fossem autossuficientes no suprimento dessas necessidades, né? Jesus achava absurdamente injusto que houvessem pessoas tão privilegiadas e pessoas tão carentes, né? Isso não é coisa de comunista, isso é coisa de cristão, gente, né? E nós temos essa liberdade.
Nós temos essa liberdade de pensarmos uma sociedade mais justa, até porque se nós formos meditar sobre o reino de Deus, o reino vindouro e o reino que já é, porque Jesus já esteve aqui, nós vamos perceber, entender que justiça faz parte desse reino, né? E nós, como cristãos, podemos, devemos e somos livres para promover a justiça o tanto quanto dermos conta de fazê-lo. Então, o que eu queria trazer nessa manhã para vocês, nesse texto incrível que é o texto de Gálatas, é só um pedacinho, né? É só uma ideia do texto, é essa questão da liberdade, né? Jesus veio para nos trazer essa liberdade integral em todas as áreas da nossa vida, né? A nossa liberdade de pensar, de sentir, de acreditar, de agir, enfim, de nos manifestarmos como Ele fazia, né? Com transparência, com ética, com preocupação pelo outro. Jesus era um símbolo de liberdade no seu tempo, e nós podemos ser no nosso também. E que Deus nos ajude, nessa percepção e nessa caminhada, né, que a gente só pode fazer junto. Eu só posso fazer com você, eu só posso fazer dividindo com você o que nós vemos no mundo, o que nós temos no mundo e o que nós podemos fazer no mundo, né? E dessa forma sermos corpo de uma forma muito mais integral e efetiva, né? Que é o que a gente imagina que seja realmente a vontade do nosso Deus. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarmos juntos nessa manhã, para quem vai ver depois também. Um grande beijo, cheio de saudade de todos, e até a próxima, se Deus quiser. Bom domingo para todos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus.
mostra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que é dele, não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, meu amado Senhor, meu amado. Para quem está em ti, querido Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai querido, Pai amado, pela bênção de estar realizando este culto a Ti. Pai, estar na Tua presença é um privilégio tão grande, Pai amado. Obrigado, ó Deus, pela bênção dos louvores e, ó Deus, pela ministração da Tua palavra. Nós te engrandecemos o nome. Tua palavra é fonte de vida, alimento para a nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua filha, Tua serva, que nos trouxe a meditação, Pai, neste culto deste domingo, Senhor. Oramos, ó Deus, agora, louvando o Teu nome por Teu cuidado ao longo da semana que passamos. E, ó Deus, ao iniciar uma nova semana, pedimos, Pai, Tua bênção, Tua direção para o nosso viver, Pai. Visita, toca e abençoa, Pai, a cada lar, Pai, a cada filho, filha do Senhor. Nós te oramos, ó Pai, colocando nas Tuas mãos. E, ó Deus, suplicamos especialmente, ó Pai, clamamos por Tua misericórdia e cura para os enfermos, Pai. Ó Deus, visita, ó Pai amado, aqueles que têm, ó Deus, situações a serem resolvidas, ó Pai, também enfermidades, ó Deus, da alma, ó Deus, emocionais, estresse, ansiedade. Ó Deus amado, pedimos a Tua bênção. Ó Deus, visita e consola os que estão tristes, Senhor, por perdas, luto. Ó Deus amado, nós te clamamos também, Senhor. Ó Pai, o Senhor é capaz de enxugar dos olhos toda lágrima. Ó Deus amado, também dá direção, ó Deus, para os que têm autoridade, Pai, cargos e funções de poder para, ó Deus, agir, ó Pai, no enfrentamento, ó Pai, desta pandemia, Senhor, que já se arrasta por longo tempo. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa também, ó Deus, os que lutam, ó Pai, na linha de frente. Também, ó Deus, a imunização. Cada vez mais, ó Deus, continua a nos dar sinais de que estamos, ó Deus, marchando para o fim, Pai, desta crise sem precedentes, Pai. Nós te oramos, nós te bendizemos, exaltamos o Teu nome como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. E agora, queridos irmãos e irmãs, a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
o grande amor de Deus, o amor de um Pai cuidadoso, amor que se fez presente entre nós, sobretudo com a dádiva do teu Filho amado Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e que as direções, os dons, os ministérios do Espírito Santo sejam, ó querido povo do Senhor, com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, queridas, nós hoje estamos gratos a Deus, porque também teremos daqui a pouco a nossa escola bíblica, nossa live, onde transmitiremos ensinos da palavra do Senhor, e vamos contar hoje com a pastora Nayara. Ela está conosco como nossa convidada. Nós encerramos a nossa série no livro de Jonas domingo passado. Hoje teremos esta aula especial com a presença da nossa convidada, a pastora Nayara, pastora da IPI do Brasil em Diadema, e logo mais também às 19 horas teremos o nosso culto com a presença de um dos presidentes da IPI do Brasil, segundo vice-presidente, que ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido pastor reverendo Leontino Farias dos Santos. Então, queremos que você divulgue esses bons conteúdos que, pela graça de Deus, tem sido produzido pela nossa igreja, e queremos que o Senhor muito abençoe. Compareçam, conecte, convide outros, incentive outros para também participarem desses momentos. 10h30, Escola Bíblica, 19 horas, nosso culto de celebração. O Senhor abençoe muito o seu domingo, em nome e aos pés de Jesus. Amém.